General, obrigado por ter nos recebido. Prazer, meu. A primeira pergunta, eu queria voltar para alguns momentos decisivos dessa última década, e o primeiro deles é sobre o risco de decretação de estado de defesa do prévio ao processo de impeachment da presidente Dilma. Eu queria que o senhor contasse para a gente como que foram as circunstâncias e o que aconteceu e como foi a sua participação. Gravando? Você veio do Rio para fazer... Você vai entrevistar mais gente, não? Já, eu sei você. Já, é só a última. A derradeira. O Willa foi hoje de manhã. Podemos passar? Então, vamos lá. Bem, deputada, muito obrigado por ter nos recebido. Eu que agradeço. A senhora... Se quiser e puder me chamar de Janaíne de você, é melhor, mas fica a seu critério. Marcelo Odebrecht, obrigado por ter nos recebido. Eu queria começar lembrando um pouco a situação de 2010. Aparentemente essa ia ser a grande década brasileira. Olhando para 2010 e olhando hoje, o que aconteceu com o Brasil? No último domingo, o Globo começou a publicar a série Década de Rupturas. São 10 entrevistas feitas pelo jornalista Thomas Trauman, ex-porta-voz da presidência, ex-ministro da Secretaria de Comunicação Social. Hoje o Trauman está aqui com a gente no Ao Ponto, comigo e com o Roberto Maltic, para contar um pouquinho dos bastidores dessa série. Tudo bem, Trauman? Bem-vindo. Tudo bom? Obrigado por ter me chamado. Como é que surgiu a ideia de fazer essa série e há quanto tempo você está trabalhando nela? Então, a ideia, na verdade, surgiu de um texto publicado no Globo pelo escritor Agualusa, que falava sobre a dificuldade de entender o Brasil de hoje. E falava que, às vezes, nem os estrangeiros não conseguem entender o Brasil, mas até os brasileiros têm dificuldade para compreender o que está acontecendo. E a partir daí eu comecei a desenvolver a ideia de que, bem, ok, como é que se explica o Brasil? Como é que se explica como chegamos hoje? Especialmente se a gente pensar como a gente estava em 2010. Como é que você explica esse processo que o Brasil estava crescendo 7,5% ao ano, o Brasil era a grande promessa de ser um novo player mundial e torna hoje o grande vilão ambiental no mundo todo? Como é que corre esse processo? Bem, nem eu, nem nenhuma pessoa sozinha consegue fazer isso. Mas se você consegue falar com pessoas e pegar pessoas que participaram do que aconteceu nesse processo, e elas contam, e elas explicam, você consegue ter um caleidoscópio, consegue ter uma forma de contar esses 10 anos por 10 vozes diferentes. No momento que você assume a autoria do processo de impeachment, você vira completamente diferente, vira uma celebridade, para o bem e para o mal, né? Como que foi esse processo de decisão, entendeu? Você tocou num ponto engraçado. Eu lembro que eu estava na aula de Pilates e eu virei para uma amiga e falei, eu vou pedir o impeachment do presidente. Ela teve um ataque de riso e falou, imagina, vai fazer, não é sério. Isso foi quando, só pra gente situar? Eu pedi o impeachment dia 1º, foi setembro, né? 2015, que saiu em 2016. Isso devia ser, um mês antes, 2 meses, estava pronto, eu ia entrar. Aí ela falou, nossa, que doida. Então foi mais ou menos esse uma coisa o projeto que eu desenvolvi aqui. E aí, como é que você fez essa curadoria? Você precisava contar uma década, você tinha uma limitação natural, então ficou definido em 10 nomes. Como buscar esses nomes? Então, obviamente que com toda a lista ela sempre vai ter falhas. Você vai falar, faltou tal tema, faltou tal pessoa, isso acontece. Mas a ideia toda é o que realmente, quer dizer, o que mudou, o que fica para os próximos 10 anos, vamos pensar assim. Então você tem, primeira questão é a questão econômica. Você teve uma recessão brutal no Brasil e a recuperação econômica mais lenta da história. Obviamente isso é uma questão importante para entender o que aconteceu nesses anos. Outra questão é a questão da Lava Jato. Quer dizer, a Lava Jato ela afeta não apenas o fato dela ter prendido políticos e empresários importantes, mas também porque ela muda completamente a visão do eleitor na política. Então, esse é um outro fator que é muito importante entender. Isso muda não só o eleitor, mas muda como o eleitor se relaciona com seus políticos. É o terceiro ponto. Você tem um movimento negro e a expressão forte das mulheres negras nesse processo, quer dizer, de uma afirmação que não existia em anos anteriores. Isso é uma outra questão importante. Para quem gosta de futebol, é impossível você olhar para trás e não pensar na humilhação do 7-1 e como que isso alterou a nossa relação com a seleção brasileira. Então, você vai colocando sistemas e aí você vai, ou seja, obviamente, como eu falei, 10 não consegue fechar todo o ciclo, não consegue, mas você consegue pelo menos ter uma boa visão de o que aconteceu nessa década e o que ficou para os próximos anos.
Bom, o primeiro entrevistado a gente publicou no domingo, foi a entrevista com o general Vilas Boas, ex-comandante do Exército, e nesta segunda o empresário Jorge Paulo Lemann. Vamos falar um pouquinho dessas duas entrevistas, começando pelo Vilas Boas. Ele fala algumas coisas bem interessantes, né? Ele descarta, por exemplo, qualquer possibilidade de AI-5, mas revela que ficou preocupado ali naquele período entre o impeachment e a revelação dos diálogos da JBS com o então vice-presidente Michel Temer, né? Ele temeu ali um risco institucional. Eu acho que isso é um outro fator importante, que é a volta dos militares como protagonistas políticos. Isso a gente não tinha basicamente desde o governo Sarney, ninguém sabia os nomes dos comandantes militares. Hoje, qualquer jornalista sabe pelo menos o nome de 3 ou 4 generais. O que o general Vilas Boas conta é muito que realmente houve um risco, quer dizer, antes do processo de impeachment, entre o começo do processo de impeachment até basicamente a eleição do Bolsonaro, você teve várias ocasiões em que havia movimentos dentro e fora dos quartéis a favor de alguma ação militar. E ele relata como ele basicamente elaborou uma norma, um estudo de delimitar até onde o Exército poderia agir e onde não poderia agir, em que circunstâncias o Exército poderia agir ou não. E ele acredita que essas circunstâncias, que esses pilares que ele criou, conseguiram evitar com que essas vozes mais radicais pudessem avançar dentro do Exército e fora do Exército também. Eu acho que essa é uma coisa importante, porque especialmente agora, com um governo que você tem um governo de um ex-militar, de um oficial, e que você teve essas frases, tanto do deputado Eduardo Bolsonaro como do ministro Paulo Guedes falando em AI-5, o general coloca muito claro que, olha, não precisa nada, ou seja, não há nada que a gente não enfrentou nas crises, seja nas marchas de 13, seja durante o processo de impeachment, seja até na Guerra dos Caminhoneiros de 18, que eram momentos muito tensos, nada foi necessário, nenhuma ação institucional foi necessária para alterar o balanço da democracia brasileira. Eu acho que isso é importante para a gente pensar que a gente passou por uma crise grave, porém ela passou. Conta um pouco do bastidor dessas duas entrevistas, Traumann. Imagino que não tenha sido nada fácil, né? O Lemann, obviamente, tem uma agenda complicadíssima, mora fora do Brasil, e o general Vilas Boas tem uma doença degenerativa que causa ali uma série de limitações. Como é que foi o bastidor dessas duas conversas? E o bastidor dessa dificuldade para chegar a todos os 10, né? Para além desses dois, cada um deles demandou uma negociação bastante cuidadosa. Muito, muito. Esse processo, acho que eu começo a conversar com as pessoas em julho, vários deles eu já conhecia, mas sempre foi muito difícil, porque as pessoas, muitas delas preferem não falar, né? Ou seja, não se expor. Não se expor parece ser a grande saída hoje para muitas pessoas. Então, realmente foram negociações difíceis. Eu acho que vamos pegar o caso do general. Para quem não sabe, o general tem uma doença degenerativa muito difícil, chamada LEA, que basicamente impossibilita ele. Ele está de cadeira de rodas, ele tem que usar um aparelho para conseguir respirar, e pouco depois da entrevista ele fez uma tráqueo. Portanto, ele hoje está mais difícil. Hoje ele só fala com a ajuda de um computador, né? Nós conseguimos ainda fazer essa entrevista antes dele, deve ter sido a última entrevista dele em boas condições. E foi realmente difícil, quer dizer, ou seja, tanto que, por exemplo, quem for assistir vai ver que essa entrevista tem legendas, porque realmente ela tem uma dificuldade para quem está ouvindo para falar. Então foi uma entrevista complexa. E na sua avaliação, digamos assim, esse processo dessas que a gente viveu entre o processo de impeachment da presidente Dilma até o processo eleitoral de 2018, esse ciclo, ele está fechado? De possibilidade de convulsão, eu acho que seria a palavra correta? Eu acho que está fechado. Com o Lemann também foi, porque assim, é uma pessoa que passou décadas ganhando muito dinheiro, tendo muito sucesso sem falar com a imprensa. Portanto, não haveria um motivo natural para ele falar, a não ser o fato de tentar passar um pouco desse período. Ele acompanha essa última década porque ele arriscou muito na última década, ele jogou, ele cresceu, ele perdeu um pouco. E ele fala um pouco sobre essa mudança de hábitos de consumo. O que mais lhe chamou a atenção? Eu acho que tem duas coisas importantes. O Lemann é um empresário que sempre teve uma atuação muito discreta,
raras entrevistas, mas ele agora, nesse momento, ele foi o sujeito que construiu, acho, uma forma nova de se fazer gestão no Brasil, né? A ideia de que você tem que ter metas claras e quem consegue fazer as metas ganha muito dinheiro. Quer dizer, a história, ele colocou a ideia de que existia dentro dos bancos de investimento para dentro das empresas. Isso revolucionou empresas como a Americanas, empresas como a Ambev. A Ambev acabou se tornando a maior empresa, a maior cervejaria do mundo. E ele concorda, ele diz que, ou seja, ele tinha um sistema que funcionava. E esse sistema parou de funcionar nesses últimos 10 anos. O Lehman, com os seus sócios, eles compraram uma das maiores empresas de alimentação do mundo, a Kraft, e tentaram repetir na Kraft o que eles tinham feito na Ambev. Deu errado. Eles perderam dinheiro. E eles perderam dinheiro porque eles não entenderam que não bastava mais você ter um produto de qualidade a custo baixo e, portanto, um lucro bom para o acionista. Era preciso entender o consumidor. E ele fala, essa foi a grande lição que ele recebeu nesses anos. Ou seja, mesmo que a gente tem que pensar que foram anos tão tumultuados que até um sujeito, um bilionário, um dos 30, 40 homens mais ricos do mundo, teve que se revisitar, teve que aprender a como trabalhar. Daí teve outros entrevistados que também, quer dizer, entrevistados que tinham sido presos pela Lava Jato. Um dos entrevistados é o Marcelo Odebrecht, que foi das pessoas que foram presas pela Lava Jato, foi talvez a mais conhecida, era um dos homens mais ricos do Brasil, um dos homens mais poderosos do Brasil. Essa foi uma entrevista muito complexa, porque é uma entrevista que ele falou sobre Lava Jato, ele falou sobre as circunstâncias da prisão dele, ele fala sobre as dificuldades de negociação dentro da própria empresa. Então foi uma entrevista que haviam limitações até jurídicas de até onde ele podia ir, portanto havia uma negociação muito difícil com advogados para conseguir circunscrever essa entrevista. Eu tive uma outra entrevista que eu acho que é interessante, que também é um pouco da questão Lava Jato, com a deputada Janaína Pascoal, onde ela fala um pouco de como ela se afastou do presidente Bolsonaro a partir da eleição e como ela vê hoje o governo numa situação até de risco, de se ele pode terminar ou não pode terminar. Então você tem uma variação de nomes. Uma outra coisa que eu acho que a gente tentou fazer nessa lista foi ter nomes diferentes, quer dizer, ou seja, não tem só nomes da política, você tem o Casagrande falando sobre o 7-1 do Brasil. A última vez que você viu uma seleção brasileira que você falou, caramba, esse time eu gosto de ver jogar. Assim, o futebol nosso mesmo foi a de 82 e a de 86. Mas de 94 com Romário e Bebeto, a gente tinha jogadores geniais, né? Bebeto, Romário. A de 2002 também, jogadores geniais. Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos, Cafu. Aquilo ali foi a última geração que você não tinha um futebol tão espetacular, mas você tinha jogadores geniais que resolviam o jogo ou te dava condições de competir para vencer. Eu acho que de 2010 para cá, o futebol brasileiro mudou, ficou retraído. Mas também sobre como ele acha que o que o Flamengo fez esse ano pode ajudar o Brasil a recuperar o seu amor pelo futebol. Então você tem uma variedade de entrevistados. Agora, falar um pouquinho de jornalismo. Como é que se desperta a confiança nessas pessoas que não costumam falar ou que não têm, talvez, o interesse de falar? Essa relação de confiança mútua até convencer um cara como o Jorge Paulo Lemann a finalmente dar uma entrevista. Entrevista, assim, tem vários tipos de entrevista, né? Ou seja, tem a entrevista que a pessoa fica ali num ringue e tal, e tenta arrancar coisas das pessoas. E aí é uma questão de estilo, não estou dizendo que uma é melhor que a outra. Você tem entrevista que é uma conversa, tem entrevista que... Eu acho que a relação básica era deixar a pessoa falar, sabe assim, do tipo, olha só... eu preciso disso e disso e disso. Eu não estou aqui, assim, a minha intenção, até porque, como essa entrevista, a ideia é que elas sejam perenes, portanto, elas não estão falando sobre o escândalo da semana passada, elas não estão falando sobre algo que aconteceu ontem e eu quero o lead para dar, até porque eu tinha meses para conseguir produzir isso. Então a intenção foi, olha, vamos falar nesse período, vamos falar sobre olhar para trás e conseguir olhar e fazer uma entrevista pensada, deixar o entrevistado falar, deixar ele desenvolver o raciocínio dele. Logicamente, assim, ajudá-lo a desenvolver melhor o raciocínio dele. Eu acho que essa é uma forma de você conseguir com que o entrevistado se sinta bem. No momento que ele se sinta bem, ele se sinta tranquilo, ele também se desarma um pouco. Eu acho que isso ajuda muito para você conseguir tirar coisas boas numa entrevista.
Como é que você se preparava para essas entrevistas? Porque, claro, a gente vai com uma lista de perguntas na cabeça, mas às vezes a entrevista vira outra coisa, né? Alguma te surpreendeu e acabou fugindo ali do que você tinha imaginado? Eu acho que não, porque aí aquela questão de realmente, assim, quer dizer, eu tive o privilégio de ter tempo, né? E uma coisa que, em geral, no jornalismo você não tem. Então, ou seja, para fazer uma entrevista com o Lehmann, eu tive tempo para ler 3 livros, entendeu? Ou seja, eu tinha um preparo, quer dizer, basicamente entendendo até onde podia ir. Para fazer a entrevista com o Odebrecht, eu tinha lido todos os processos, todos os depoimentos dele anteriores à justiça. Quer dizer, o fato de você se preparar muito, isso te dá instrumentos e ferramentas para conseguir saber para onde vai, né? Agora, após as 10 entrevistas, qual é a conclusão que você tira sobre a última década no Brasil? Eu acho que assim, eu tenho 3 filhos adolescentes, então um pouco a entender o que esse período vai deixar para eles. Né? Isso foi um período de mudanças e de rupturas muito graves. Assim, eu acho que o que aconteceu no Brasil, o Brasil ele perde economicamente muito, ele ficou um país mais pobre, ele virou um país mais instável e ele virou um país menos previsível. E num momento em que o mundo também está muito menos previsível e o mundo também está muito mais instável. Quer dizer, eu acho que a impressão a mudança vai ser o nosso dia a dia, ou seja, não vai ter mais certezas. Em 2010 era muito fácil falar assim, o Brasil vai ser um grande player global, o Brasil o lugar para investir, o Brasil era naquela época, sei lá, a 6ª maior economia do mundo, vai chegar a ser a 5ª ou a 4ª em X anos. Teve aquela capa icônica da Economist, né? A capa icônica da Economist, exatamente. O Cristo Redentor decolando como um foguete. E para mim aquilo é muito simbólico, porque... e depois a gente tem a capa, em 2014, do Cristo Redentor caindo como um foguete, né? É exatamente isso, ou seja, não foi uma década perdida, é errado dizer isso, eu acho que não foi uma década perdida, mas foi uma década de aprendizados muito duros, né? E a questão esses aprendizados eles continuam para os próximos anos. Você acha que essas pessoas que você entrevistou veem o Brasil de uma forma otimista, pessimista? O que você sentiu de visão do Brasil? Eu acho que, no geral, as pessoas são mais otimistas. Por quê? Porque elas conseguem olhar isso e falar, ok, o que a gente aprendeu disso? Quer dizer, ou seja, quando você pega o Lehmann vai falar, olha, ele perdeu muito dinheiro, muito mais dinheiro que nós todos perdemos. Mas, ao mesmo tempo, ele fala, olha, eu vou ter que aprender como o consumidor funciona. Eu não posso mais operar uma empresa partindo do princípio que eu tenho que ser eficiente nos custos e entregar um produto bom. Não, eu tenho que entender como esse consumidor muda o dia todo. O general vai falar, olha, nesse período todo, nós aprendemos... assim, a gente teve risco de democracia? Teve, porém a gente superou. A gente ultrapassou essa fase. A Thaís Araújo vai falar que sim, é difícil a vida, o espaço dos negros, tanto em qualquer local, numa empresa, ainda é complexo, ainda é difícil, ainda tem que quebrar portas, etc. Só que o seu oposto você nunca tá abrindo. Será. Então, por isso o tempo inteiro eu falo assim, eu estou no processo de construção da minha identidade. Porque a minha identidade real ela me foi negada há muitos anos. Uhum. Né? Eu sou uma mulher, vou fazer 41 anos, e que eu não tenho a menor vergonha de dizer, cara, estou na construção da minha identidade. Isso consiste em quê? Em eu me aceitar como eu sou fisicamente, honrar quem veio antes de mim, tentar preencher essa lacuna com intelectuais, pensadores que tenham características físicas parecidas comigo, entender o que eles passaram lá, o que as mulheres estão passando agora. Então eu estou tijolinho por tijolinho. Todo livro que sai escrito por um negro, por uma mulher negra, eu compro. Quer dizer, você tem evoluções feitas nesse período. Eu acho que o final, se você for fazer uma geral, ela é otimista. Foi difícil, mas a gente passou por essa fase toda. Bom, então a gente tem o nosso podcast, as reportagens no site e também na edição impressa, e uma série de vídeos com essas entrevistas em dias consecutivos até o final dos 10 depoimentos, é isso? Exatamente. E aí tem algumas coisas diferentes entre o que está publicado no jornal e o que está no online, quer dizer, ou seja, o online vai ter mais espaço, ou seja, eu espero que o leitor se leia e consiga ver esse processo todo nesses 10 dias de edições. Eu lembro de você chegando aqui muitos meses atrás para uma primeira conversa com o Alan Grip, o diretor da redação, e aí foi nesse período. Quanto tempo deu mais ou menos de preparação, ideia e produção? A gente começou isso meados de julho,
finalzinho de julho até agora. Quer dizer, a última entrevista foi feita na quarta-feira. Então foi um período longo. Thomas, muito obrigada pela participação, parabéns pelo trabalho, até a próxima. Eu que agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado, um abraço. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. O Ponto está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. E você entra em contato com a gente pelo e-mail podcast@globo.com.br. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio é do Maurício Belli e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.